O mundo natural sempre despertou fascínio pela sua incrível diversidade de formas de vida, mas algumas criaturas transcendem o esperado, desafiando os limites da biologia. Mutações genéticas e espécies híbridas emergem como um fenômeno que intriga tanto cientistas quanto o público. Esses fenômenos vão além da simples variação natural, abrindo portas para perguntas sobre evolução, ciência e ética. Em muitos casos, mutações criaram criaturas que, em certos contextos, parecem saídas de histórias de ficção científica. Este roteiro explora exemplos surpreendentes e impactantes de mutações e híbridos que deixaram sua marca no mundo. Mutações ocorrem naturalmente como um mecanismo de adaptação, permitindo que algumas espécies prosperem em ambientes desafiadores. Em certos casos, elas conferem habilidades inesperadas ou aspectos físicos únicos que garantem a sobrevivência. Exemplos como animais albinos ou cegos vivendo em cavernas mostram como mutações afetam diretamente sua capacidade de sobreviver em ambientes extremos. No entanto, nem todas as mutações são benéficas, e algumas podem enfraquecer uma espécie. A evolução molda a maneira como essas mutações se mantêm ou desaparecem ao longo do tempo. O albinismo, uma mutação genética que impede a produção de pigmento, resulta em animais completamente brancos com olhos rosados. Essa condição, embora fascinante, torna a sobrevivência mais difícil, já que esses animais perdem sua camuflagem natural. Espécies albinas como tigres, jacarés e cangurus já foram documentadas em diferentes partes do mundo. Embora alguns albinos sejam reverenciados em culturas locais, outros se tornam alvos de predadores ou caçadores. Sua presença ressalta a fragilidade e a força de espécies que se adaptam a novas condições. Algumas mutações concedem habilidades extraordinárias, como o aumento da resistência a toxinas ou uma visão noturna aprimorada. O caso das cobras de veneno resistente e a adaptação de sapos para resistir a substâncias venenosas exemplificam esse fenômeno. Essas habilidades, desenvolvidas por gerações, fazem dessas mutações uma vantagem evolutiva essencial para a sobrevivência em ambientes hostis. Tais mutações ressaltam o papel do acaso e da adaptação na perpetuação de espécies ao longo do tempo. Elas nos mostram como a natureza responde a desafios extremos com soluções únicas. A polidactilia, ou a presença de dedos extras, ocorre em várias espécies, incluindo humanos e animais. Em gatos, essa mutação pode criar patas com 6 ou mais dedos, o que às vezes lhes dá vantagens em mobilidade ou preensão. Espécies como cavalos ou galinhas também exibiram casos de polidactilia, o que revela a natureza imprevisível da genética. Embora esses indivíduos muitas vezes vivam vidas normais, a polidactilia permanece como um lembrete da complexidade e diversidade da evolução. Esses casos destacam o poder das mutações no reino animal. Híbridos ocorrem quando duas espécies diferentes se cruzam, produzindo descendentes que possuem características de ambas. Exemplos famosos incluem o ligre, resultado do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. No entanto, híbridos também surgem na natureza, como os ursos polares cruzando com ursos pardos em regiões onde seu habitat se sobrepõe. Embora esses animais sejam muitas vezes estéreis, sua existência mostra a flexibilidade da genética. Esses encontros revelam como a natureza pode desafiar as classificações biológicas convencionais. Nos oceanos, também se encontram espécies híbridas, como golfinhos que cruzam com orcas, criando o wolfing. Esses híbridos marinhos possuem características de ambas as espécies, com tamanhos, comportamentos e dietas únicos. A formação de híbridos marinhos muitas vezes desafia cientistas, especialmente quando eles ocorrem em regiões onde se pensava que as espécies não interagissem. Estudos contínuos sobre híbridos marinhos revelam novas percepções sobre comportamento e evolução subaquática. Esses exemplos destacam como o ambiente oceânico oferece condições únicas para a formação de híbridos. Peixes de cores vibrantes frequentemente resultam de mutações genéticas, especialmente em espécies tropicais.
A variação na coloração pode ser adaptativa, ajudando na camuflagem ou atraindo parceiros, mas também pode tornar algumas espécies mais visíveis para predadores. Exemplos como o peixe-palhaço e a carpa koi mostram como a mutação de cor influencia o comportamento e a interação social dos peixes. Em ambientes controlados, como aquários, essas mutações são frequentemente selecionadas para criar variedades esteticamente agradáveis. Contudo, no oceano, essas mutações de cor podem ter efeitos ambíguos na sobrevivência. Aves híbridas frequentemente resultam de cruzamentos entre espécies com habitats sobrepostos, como corvos e gralhas. Esses híbridos podem herdar comportamentos ou cantos únicos, mas também enfrentam desafios de adaptação e aceitação dentro de suas próprias espécies. Pássaros híbridos fornecem uma janela para a evolução em tempo real, mostrando como novas espécies podem surgir ao longo de gerações. A observação de híbridos de aves também fornece insights sobre padrões migratórios e adaptação ambiental. Eles ampliam nossa compreensão de como o comportamento animal responde a pressões evolutivas. Insetos exibem algumas das mutações mais impressionantes e rápidas no reino animal, devido ao seu ciclo de vida curto. Mutações em borboletas, por exemplo, alteraram suas cores e padrões de asas, às vezes conferindo vantagens evolutivas. Outro caso marcante envolve os mosquitos resistentes a inseticidas, que desenvolveram mutações para sobreviver em ambientes tratados com produtos químicos. Essas mutações de rápida adaptação mostram como insetos podem ser modelos perfeitos para estudar a evolução genética. A capacidade de adaptação desses organismos exemplifica o poder das mutações na sobrevivência. Mutações também ocorrem no genoma humano, muitas vezes com consequências profundas. Doenças genéticas, como fibrose cística ou distrofia muscular, resultam de mutações que alteram o funcionamento normal dos genes. No entanto, algumas mutações oferecem vantagens, como a resistência ao HIV em indivíduos com a mutação CCR5-delta32. O estudo do genoma humano e suas mutações fornece insights sobre como nossa espécie evoluiu e continua a mudar. A genética médica explora essas mutações para entender doenças e desenvolver tratamentos inovadores. As plantas também exibem mutações que resultam em variedades únicas, como flores com cores ou formas inesperadas. Na agricultura, mutações são frequentemente aproveitadas para criar cultivares resistentes a pragas ou condições climáticas adversas. As uvas sem sementes, por exemplo, surgiram de uma mutação genética que inibe a produção de sementes nas frutas. Mutações em plantas também contribuem para a biodiversidade e para a alimentação humana, proporcionando novas oportunidades de cultivo e consumo. A natureza imprevisível das mutações continua a moldar a flora global. No mundo doméstico, híbridos são frequentemente criados deliberadamente para obter características desejáveis, como em cães ou gatos. Cruzamentos entre raças diferentes resultam em animais que combinam atributos de ambas, muitas vezes em busca de temperamento ou aparência específica. Um exemplo popular é o Labradoodle, uma mistura de labrador e poodle, criado para ser hipoalergênico. No entanto, a criação deliberada de híbridos também levanta questões éticas sobre a saúde e o bem-estar desses animais. O debate sobre híbridos domésticos destaca os desafios da intervenção humana na genética animal. Criaturas híbridas sempre fascinaram a imaginação humana, como evidenciado por figuras mitológicas como o Minotauro, a Esfinge e os grifos. Esses seres combinavam elementos de diferentes animais, simbolizando força, mistério ou poder divino. A mitologia e o folclore de muitas culturas apresentam híbridos que refletem o medo e a admiração pelas forças da natureza. Embora essas criaturas sejam fictícias, elas revelam a obsessão humana por combinações incomuns e pelo desconhecido. A presença de híbridos mitológicos persiste na cultura popular, como vemos em livros, filmes e arte. Com os avanços na tecnologia de edição de genes, como o CRISPR, a possibilidade de criar híbridos e manipular mutações genéticas se torna uma realidade.
Essa capacidade traz à tona questões éticas sobre até onde a ciência deve ir na criação de novas formas de vida. A manipulação genética para criar espécies híbridas ou corrigir mutações genéticas levanta dilemas sobre as consequências não intencionais e a moralidade dessas ações. O debate sobre a ética da manipulação genética se intensifica à medida que as ferramentas para modificar o DNA humano e animal se tornam mais acessíveis. Em tempos de rápidas mudanças climáticas, mutações podem ser a chave para a sobrevivência de muitas espécies. Animais e plantas com mutações que os tornam mais resistentes a novos desafios, como temperaturas extremas ou habitats alterados, têm mais chances de prosperar. A observação de espécies que exibem mutações vantajosas revela como a natureza responde rapidamente a pressões ambientais. Em muitos casos, essas mutações ocorrem espontaneamente, mas sua propagação depende de fatores externos. O estudo da sobrevivência baseada em mutações nos oferece uma compreensão mais profunda da resiliência biológica. Nos laboratórios de biotecnologia, cientistas têm experimentado com a criação de híbridos e a introdução de mutações para fins específicos. Animais híbridos já foram criados para estudar doenças genéticas ou melhorar a produção de alimentos, como em vacas híbridas para aumentar a produção de leite. A engenharia genética permite a combinação de características de diferentes espécies de maneiras que a natureza não permitiria. No entanto, os resultados desses experimentos muitas vezes provocam debates sobre o impacto a longo prazo. A engenharia de híbridos, se não controlada, pode trazer consequências inesperadas. A evolução, em grande parte, depende da presença de mutações que introduzem variações nas populações de uma espécie. Essas mutações fornecem o material bruto sobre o qual a seleção natural atua, determinando quais características persistem ou desaparecem. A história evolutiva da vida na Terra mostra incontáveis exemplos de mutações que, ao longo do tempo, resultaram na diversidade biológica que conhecemos hoje. Sem essas mudanças genéticas, a vida permaneceria estagnada, sem a capacidade de se adaptar a novos ambientes ou desafios. A evolução e as mutações estão intrinsecamente ligadas, impulsionando a vida para novas direções. Mesmo diante de desafios que parecem intransponíveis, a vida encontra maneiras de persistir e evoluir. Mutações e híbridos representam a capacidade da natureza de inovar e resistir, mesmo em face de extinção ou mudança ambiental. A história biológica está cheia de exemplos de espécies que se adaptaram de maneiras surpreendentes, sobrevivendo e prosperando em condições adversas. A resiliência da vida através de mutações nos lembra de que o processo evolutivo é imprevisível e, ao mesmo tempo, poderoso. O estudo dessas adaptações nos oferece esperança em tempos de crise ambiental. O estudo das mutações e dos híbridos nos revela a complexidade e a imprevisibilidade da vida. Embora algumas mutações pareçam prejudiciais, outras oferecem novas oportunidades de adaptação e sobrevivência. Híbridos, por sua vez, desafiam as fronteiras estabelecidas entre espécies e expandem nossa compreensão sobre a genética. A exploração dessas áreas de estudo nos faz refletir sobre o potencial da biotecnologia e o impacto que podemos ter no futuro da vida na Terra. As mutações e os híbridos não são apenas anomalias, mas também oportunidades para entender melhor a evolução e a capacidade da vida de se transformar. Até a próxima!